Bom, vamos lá, tem muita gente perguntando isso, vamos de maneira bem sintética a princípio. O conservadorismo trabalha dentro do espectro daquilo que os gregos chamavam de frônesis, ou seja, tomam como princípio primeiro, como princípio fundamental que rege a ação humana, a prudência. Isso significa dizer que para o conservador, nem todo uso da liberdade é positivo. A liberdade, ela pode apontar para caminhos que não são prudentes, ou seja, que significam ruptura com uma certa organização social que tem se mostrado até ali suficientemente fecunda, suficientemente razoável. Quer dizer que os conservadores são contra as mudanças? Não, isso é um erro. Não é que conservador quer manter tudo conservado. Isso é um erro. O conservador deseja a mudança apenas naquilo que, na sua concepção, se mostra efetivamente necessário e resultado de uma avaliação prudencial. Então não é sair por aí destruindo em atos revolucionários aquilo que toda uma tradição histórica humana foi erigindo, foi construindo, foi sedimentando. Então, mudança, sim, mas há mudanças que não são desejáveis na leitura de um conservador. Porque, para ele, o princípio primordial, insisto, é a prudência. Por outro lado, quando nós falamos de liberalismo, nós estamos dizendo que o princípio fundamental da ação humana é a própria liberdade, ou seja, aquilo que condiciona a ação humana, aquilo que deve estar à frente do agir humano é a liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo sem intervenção externa, portanto, o autointeresse, a capacidade que ele tem de se autodeterminar, desde que essa autodeterminação não prejudique o usufruto da liberdade a que o outro também tem direito. Agora, você vai dizer assim, há uma inconformidade entre conservadorismo e liberalismo? Não necessariamente. São pontos de partida e pontos de chegada diversos, mas que se entrecruzam em alguma medida. Por exemplo, você vai ler Hayek, que é um nome celebrado do liberalismo, que vai dizer, olha, nós precisamos preservar no curso da história aquilo que funciona mais e afastar aquilo que funciona menos. Você vai encontrar reflexões dessa natureza até entre libertários, que são ainda mais radicais na defesa das liberdades individuais e no afastamento das estruturas estatais da vida dos indivíduos. Então, parece existir um eixo comum de preocupação que diz, olha, nós não podemos fazer uso da liberdade. Não é que nós não podemos, poder nós podemos. Nós não devemos fazer uso da liberdade para resultar no caos absoluto, porque nós temos que aprender com esse curso da história. Nós percebemos que algumas coisas vão mais do que as outras. É que para o conservador, a manutenção desse elemento tradicional se dá pela prudência, enquanto para o liberal, não é por causa da prudência que nós mantemos as estruturas funcionantes, é por causa da liberdade. Então há uma mudança de perspectiva. Enquanto o conservador parte como base sólida da prudência, o liberal parte como base sólida da liberdade. Ele vai dizer, é por causa da liberdade que nós fazemos no curso da história os ajustes necessários para que, darwinianamente, os mais prósperos sejam aqueles que, fazendo uso da sua liberdade, fazendo uso racional da sua liberdade, encontraram as melhores soluções para se estabelecer no curso da história. Então, no fim das contas, como eu disse, há um entrelaçamento de fundo entre conservadores e liberais, na ideia de que há de se observar com carinho aquilo que funciona mais, afastando aquilo que funciona, práticas e pensamentos que funcionem menos no curso da sociedade, no curso histórico da sociedade. No entanto, o conservador tende a olhar para a liberdade com um pouco mais de receio, no sentido de que ele vai filtrar a ação livre por meio da prudência. Já o liberal não. O liberal toma a liberdade como princípio fundamental e vai dizer, é por conta da liberdade que nós conseguimos os ajustes necessários para que nos mantenhamos na melhor situação possível. Então, Denis,
eu me vejo meio conservador, eu me vejo meio liberal. Como é que eu me coloco nesse debate? Olha, primeiro eu acho desnecessário a gente sair nesse desespero de ficar, vamos dizer, rotulando, seja a gente mesmo, seja os outros. Outro dia eu estava lendo um texto do Thomas Sowell, que é considerado por alguns um dos maiores conservadores, ele mesmo falando assim, olha, eu não me considero um conservador, eu sou mais para um liberal. Aí depois você vai ler Hayek, que é considerado um dos maiores liberais da história, vai dizer assim, eu não me considero exatamente um liberal, eu tenho assim algumas concepções que não se enquadram totalmente. Pô, se esses caras, que são os grandes pensadores das correntes, dizem, né, mostram um certo grau de desconforto em relação a isso, por que eu aqui vou ficar louco assim? Não, eu preciso decidir logo para falar para todo mundo que eu sou um libertário, que eu sou um anarcocapitalista, que eu sou sei lá o quê. Não tem essa necessidade. Então, estudar, compreender o mais profundamente possível os autores e ir se apropriando intelectualmente disso, né, elaborando isso com a maior complexidade possível na sua mente. Agora, voltando um pouquinho. Mas você acha que eu sou mais conservador? Você acha que eu sou mais liberal? Ainda que eu não me defina completamente? Veja, parta desse pressuposto. Primeiro, leia os autores, mas depois, parta desse pressuposto. Para você, a liberdade é importante, mas mais importante do que a liberdade é a prudência, é o cuidado na movimentação nesse curso da história. Ou seja, nós precisamos segurar um pouco a mudança naquilo que prudencialmente analisamos como positivo. Por outro lado, não, para mim, mais importante do que a prudência é mesmo a liberdade, porque é dela que resulta as mudanças necessárias para uma vida próspera dos indivíduos e, por via de consequência, da sociedade. Aí é uma análise que cada um deve fazer.